Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores, talvez a maior, questão da teologia, a providência divina. A pergunta é bem direta, né? Existe alguém no controle do universo? E o que isso muda na nossa vida, afinal? Bom, e é aqui que o negócio começa a ficar interessante. O X da questão, o ponto central de todo esse debate, é exatamente este. Se existe um poder maior, um Deus, que governa absolutamente tudo, qual é o valor das nossas escolhas, dos nossos esforços, da nossa vida? É essa tensão que a gente vai tentar entender hoje. Ok, para a gente começar com o pé direito, precisamos de uma definição. O que é exatamente a providência divina? De acordo com a fonte que estamos analisando, ela tem 3 partes. Pensa assim, não é que Deus criou o mundo e, deixou a coisa rolar. De jeito nenhum. É um envolvimento ativo, constante. Um envolvimento para, primeiro, manter tudo existindo. Segundo, cooperar com cada ação. E terceiro, direcionar tudo para um propósito final, a cada segundo. Então, esses 3 pontos que a gente acabou de ver, eles são como os pilares que sustentam toda essa ideia. Vamos dar uma olhada em cada um deles, um por um, para entender como esse controle divino funcionaria na prática. Tá aí, os 3 de novo, bem claro: preservação, cooperação e governo. Pensa neles como 3 níveis da ação de Deus no mundo, acontecendo o tempo todo. Vamos começar pelo primeiro, a preservação. O primeiro pilar, então, é a preservação. A ideia aqui é que o universo não é como um relógio, que recebeu corda e continua funcionando sozinho. A fonte usa uma imagem muito forte de Hebreus, capítulo 1, que diz que Cristo está carregando todas as coisas. Não é só segurando, é ativamente carregando, sabe? A implicação é radical. Se essa ação parasse por 1 milissegundo, puf, tudo deixaria de existir. Agora, a cooperação. E é aqui que a escala do negócio fica impressionante. Porque, segundo essa visão, a ação de Deus não se limita aos grandes eventos históricos. Não, ela está em tudo. Na criação inanimada, tipo a chuva, a neve, nos animais, como os pássaros sendo alimentados, até em coisas que parecem totalmente aleatórias, como o resultado de um sorteio. E vai além, nos assuntos das nações e até nos detalhes mais pessoais da nossa vida. Nossos planos, nossos passos, é uma cooperação total. E claro, quando se fala que Deus coopera em todas as ações, a gente chega na pergunta mais difícil, aquele elefante no meio da sala. E as ações ruins? E o mal? Como fica isso? A pergunta é essa, sem rodeios. Se a providência divina cobre absolutamente tudo, isso quer dizer que Deus é, de alguma forma, responsável pelo mal? Como é que a gente junta as duas pressas? Um Deus totalmente bom e soberano, com a realidade de atos terríveis que a gente vê no mundo. A fonte que estamos usando vai direto ao ponto aqui. Para tentar explicar isso, a fonte usa um exemplo clássico, a história de José. A primeira parte é bem clara. A Bíblia não passa pano para os irmãos dele, não. As ações deles foram movidas por ódio, por inveja, por pura maldade. A culpa é toda deles. Fim de papo. Mas, anos depois, o próprio José, olhando para trás, diz essa frase incrível. Ele olha para os irmãos e fala: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." Pare pensar nisso. O mesmo evento, a mesma ação. Foi 100% a maldade dos irmãos e, ao mesmo tempo, 100% o plano de Deus para um bem maior. Essa ideia de 2 causas agindo ao mesmo tempo é o coração do argumento. Tá, mas como isso funciona na prática? A teologia clássica usa uma distinção. Pensa assim, existem 2 tipos de causa. Deus é a causa primária. Ele é o grande arquiteto, a força invisível por trás de tudo. A criatura, uma pessoa, um animal, o que for, é a causa secundária. É quem executa a ação que a gente vê. A parte que choca é, a doutrina diz que o mesmo evento é 100% causado por Deus e 100% causado pela criatura. Ao mesmo tempo, mas em níveis diferentes. Então, resumindo os pontos-chave sobre essa relação entre Deus e o mal. Primeiro, Deus usa tudo, inclusive o mal, para fins bons. Segundo, isso é crucial, Deus nunca faz o mal e nunca deve ser culpado por ele. Terceiro, as criaturas, as pessoas, são reais, são responsáveis e são julgadas corretamente por suas ações ruins. E por último, a Bíblia em nenhum momento dá uma desculpa para as pessoas pelo mal que elas fazem. Ok. Muita teologia pesada até aqui, mas vamos trazer a discussão para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se Deus é essa causa primária por trás de tudo, o que sobra para a nossa liberdade, para as nossas escolhas? A pergunta é inevitável, né?
Se Deus está, em última instância, dirigindo nossas ações, elas são realmente nossas? Elas são reais? A gente tem mesmo tal do livre-arbítrio? Essa palavra se torna o centro de tudo agora. E a resposta da fonte é: depende do que a gente quer dizer com liberdade. Pense em duas definições. Se liberdade for uma liberdade absoluta, ou seja, a capacidade de agir totalmente fora do plano de Deus, bom, segundo essa visão, isso é impossível, não existe. Mas, se a gente pensar em liberdade como uma escolha voluntária, a capacidade de escolher de acordo com os nossos desejos e ser responsável por isso, aí sim. Esse tipo de liberdade é visto como totalmente compatível com a providência. Certo, então a conclusão lógica seria virar fatalista, tipo, já tá tudo decidido, não vou fazer nada, de jeito nenhum. Na verdade, é o oposto. Essa visão dá um peso gigantesco para as nossas ações. A gente continua sendo 100% responsável por elas. Nossas escolhas têm consequências reais, eternas. A oração é vista como um dos meios que Deus realmente usa para mudar as coisas. O mandamento é para agir, não para ficar parado esperando. Mas é super importante dizer, essa não é a única forma de entender o assunto dentro do cristianismo. Para ter uma visão completa, a gente precisa olhar para a principal alternativa, que é conhecida como a visão arminiana. E aqui a gente vê a diferença principal de forma bem clara. De um lado, a visão calvinista, que a gente explorou até agora, o objetivo dela é defender a soberania absoluta de Deus, então ela diz que o controle dele inclui planejar e até causar nossas escolhas. Do outro lado, a visão arminiana. O objetivo aqui é defender a liberdade humana. Então ela diz que Deus reage às nossas escolhas e que essas escolhas precisam ser livres da influência divina para serem reais. Duas prioridades diferentes. E sendo bem honestos, nenhum dos dois sistemas amarra todas as pontas soltas. Cada um tem suas próprias perguntas difíceis. O lado calvinista precisa responder como Deus pode ordenar o mal sem ter culpa e também como ele causa uma escolha que ainda é voluntária. Já o lado arminiano precisa lidar com como Deus pode saber o futuro se ele não está planejado? Ou como o mal pode existir contra a vontade dele? E a grande pergunta, como a gente pode ter certeza de que ele vai vencer no final? E é aqui que a gente começa a aterrissar. Depois de olhar para toda essa complexidade, para essas perguntas que ecoam por séculos, a gente chega num lugar de humildade. A própria fonte que a gente está usando admite. No fim das contas, a relação exata entre Deus e o pecado continua sendo um mistério. É como tentar colocar o oceano num copo. A gente está tentando entender um Deus infinito com a nossa lógica que é finita. Sempre vai sobrar mistério. E talvez o objetivo de estudar tudo isso não seja chegar a uma fórmula matemática que explique o universo. Talvez o objetivo seja outro. Talvez seja construir uma confiança maior, uma confiança de que, por trás de toda a confusão, de toda a dor que a gente vê e vive, existe um Deus bom, sábio, que está no controle e que vai cumprir seus propósitos. E essa confiança toda é resumida de forma perfeita nessa passagem super conhecida de Romanos. A promessa ali é que Deus está trabalhando ativamente em todas as coisas, as boas, as ruins, as que não fazem sentido nenhum, para tecer um resultado final que seja bom para aqueles que confiam nele. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Se a gente realmente acreditar que até os momentos mais difíceis, mais sem sentido, fazem parte de uma história maior com um autor bom no comando, como isso muda o jeito que a gente encara os acontecimentos da nossa vida hoje? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por acompanhar essa análise.